Oi, não tem nada a ver com a Oi, hein? Teve um aí que reclamou de brincadeira, mas tem nada a ver com a Oi. A Oi é tão esperta que usou essa expressão popular de dar alô, né? Que eu continuo preferindo. Os americanos chamam, os ingleses chamam de hey, hey. Pois é, oi. Estamos agora na quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019, e eu quero dizer que hoje cedo eu acordei com vontade de abrir esse comentário com uma frase de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, muito famosa a respeito dos Bourbons, a família de imperadores lá da França. E ele disse: eles não esqueceram nada, eles não aprenderam nada. Eu ia falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e, particularmente, do seu presidente, Dias Toffoli, e do relator do infame decreto que foi renovado agora por mais 6 meses, que persegue, sem autorização do Ministério Público Federal, quaisquer cidadãos brasileiros que criticarem os ministros do Supremo, seus parentes, seus aderentes, e daqui a pouco serão incluídos todos os funcionários e por aí afora. Esse decreto é um absurdo, é ilegal, é anticonstitucional. O Supremo não legisla sobre o que possa acontecer contra ele. O Supremo só legisla em casos do tipo quando acontece a ofensa dentro da sede do Supremo, do prédio com aquela estátua, né, da justiça cega, vendada da porta. Acontece que o Supremo interpreta como o Brasil todo sendo o território do Supremo. Não é. Então, na verdade, eles não aprenderam nada, mas esqueceram. Esqueceram. Aliás, não esqueceram não, porque o Dias Toffoli já podia ter posto em votação pelo plenário esse decreto infame, imbecil, estúpido, mas na condição de pústula que ele é, proparoxítono com proparoxítono, ele não põe em discussão e fica renovando permanentemente numa ameaça, uma espécie de espada de Damocles sobre as nossas cabeças e uma forma que ele achou de enfrentar a impopularidade crescente. Pois é, venho aqui protestar contra a permanência desse decreto sem votação. Lembrando que na última votação, que foi feita a respeito de outro decreto estúpido, de outra decisão monocrática estúpida do Toffoli, né? A questão da proibição do compartilhamento de dados de inteligência financeira pelo Ministério Público, foi derrubado por 9-2, com votos, inclusive dele, que era o relator, e que votou depois. Tem essa possibilidade de você votar da forma oposta que votou originalmente. Depois ele votou contra, e o aliado dele nisso, Gilmar Mendes, também, que foi nesse episódio horroroso do COAF, da Receita Federal, né? Aí, com essa lição, ele levou de 9-2 para não levar de 7-4, levou de 9-2, deixou abandonados aqueles que apoiaram a sua ideia imbecil, como sempre, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello, os melos melados do Supremo Tribunal Federal. Bom, hoje não está um dia assim... Olha, eu tenho aqui alguns comentários a fazer bastante preocupados, né? Eu estou preocupado com o pronunciamento que o Paulo Guedes fez ontem, o ministro da Economia, dizendo que não vai ter mais o imposto do cheque, vai ter agora o imposto da transação cibernética pelas redes sociais, não pelas redes sociais, né? Pela internet, pela comunicação dos bancos com seus clientes por computador. Ninguém mais usa cheque, não existe mais o cheque praticamente. Então, o que ele está dizendo não é uma contribuição provisória de movimentação financeira, mas um imposto sobre transações em computadores, é um engana-trouxa, é uma mentira, é uma ilusão, é uma CPMF. É uma CPMF de internet, é uma CPMF
de computador, é uma CPMF cibernética. Engana quem? Quem é que ele pensa que é trouxa para ele enganar com esse papo? Aliás, eu quero saber o que é que o Bolsonaro acha disso. Bolsonaro, deputado, votou contra a CPMF. Bolsonaro, como candidato, fez campanha contra a CPMF. Bolsonaro, como presidente, demitiu o Marcos Sintra com aquela ideia única de imposto único, sendo a CPMF, e que ele declarou várias vezes ser a favor da CPMF, o Bolsonaro demitiu. O Bolsonaro ou desautoriza de uma vez o Paulo Guedes, não há CPMF em computador, em cheque, no que quiser, não há mais e acabou. Ou então ele vai estar cometendo um estelionato eleitoral. Como cometendo estelionato eleitoral, ele poderá estar se ele continuar dando força àquele que se diz líder do Senado, do governo no Senado, e não passa de um líder do Senado no governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, que está articulando o sepultamento da ideia, do projeto do grupo Muda Senado, que quer discutir uma reforma de um artigo do Código de Processo Penal. Nesse artigo de Código de Processo Penal, que foi adaptado, que não existia e foi adaptado pelos corruptos de sempre, alguém só pode ser preso no Brasil, em última instância, depois de passar por o tramado trânsito em julgado, como manda a Constituição. A Constituição não manda isso. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição diz: ninguém será considerado culpado a não ser depois do trânsito em julgado. Considerar culpado é uma coisa, ser preso é outra. As prisões estão cheias de inocentes e as ruas estão cheias de culpados soltos. Essa articulação do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com o Rodrigo Maia é cretina. Mas muito mais cretino é o desempenho desse senador, que, aliás, é procurado pela Lava Jato, já teve o seu escritório e a sua casa vasculhados pela Polícia Federal, e é um assinte ficar como líder do governo, um governo que se diz nova política. O Bolsonaro mandou fazer aí uma propaganda desse partido dele, Aliança pelo Brasil, dizendo que vai instituir a nova política. Que nova política? Que nova política? Uma política que se baseia numa coisa como essa, o seu líder defendendo jogar fora o projeto do Senado que institui a possibilidade de prender em segunda instância em nome de uma emenda constitucional da Câmara, que não tem nada a ver. Uma coisa é uma emenda constitucional, outra é um projeto. Podem tramitar as duas, a da Câmara mais perecível e mais frágil, mas que passa e desautoriza o Supremo, e a do Senado, que é uma emenda constitucional que tem que ser votada em 2 sessões da Câmara e 2 do Senado, com 3/5 de maioria. Olha, a manutenção do Fernando Bezerra Coelho na liderança é um assinte contra todos os eleitores que acreditaram no Bolsonaro e votaram nele na pretensão de que ele manteria o combate à corrupção. Bom, e aí, além disso, temos aí o processo do Flávio Bolsonaro e do Fabrício de Queiroz. O pessoal do Bolsonaro escreve sempre aqui para mim reclamando: e cadê o André Ceciliano? Sim, de fato, o André Ceciliano também está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio. Acontece que o André Ceciliano não foi blindado pelo Dias Toffoli, aliás, blindagem que já caiu, e que, por isso, o Ministério Público foi para cima e fez buscas e apreensões na casa da madrasta dele, ex-mulher do Bolsonaro, e de seus parentes, e também do seu ex-factotum, do seu ex-segurança, seu ex-motorista, Fabrício de Queiroz. O Ministério Público do Rio está fazendo um grande carnaval, um fogaréu danado, mas não explica uma coisa: por que até agora Fabrício de Queiroz, que foi acusado pelo mesmo Ministério Público de ter tomado de volta 2 milhões de reais de funcionários numa, digamos, segundo o Ministério Público, exposição clara da chamada rachadinha, que o deputado, no caso o deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio, nomeava
um funcionário desqualificado para ganhar R$10.000 por mês e ficava com pelo menos 9, no caso do Fabrício, segundo o Ministério Público, 99%, mas não chama para depor, não exige, não depõe. Até hoje o Fabrício de Queiroz não depõe, não mora mais no Rio, está morando no bairro do Morumbi, onde ele é vizinho do Marcelo Odebrecht, que cumpre pena em casa, quer dizer, cumpre pena entre aspas, mas ainda assim está acontecendo, está acusando o pai, Emílio Odebrecht, na manchete da Folha, de ter levado a empreiteira corrupteira Odebrecht à recuperação judicial. Pois é, um dia de cobranças e aqui estão feitas essas cobranças. Eu cheguei aos 349 mil inscritos, estou perto de chegar aos 350 mil, conto com você nisso e quero aqui corrigir um pequeno erro que eu cometi no caso da Paraíba, do Ricardo Coutinho. A Rosângela Brandão, madrinha de Isabel, me mandou um WhatsApp esclarecendo uma coisa. Livânia Farias e Laura Farias, funcionárias da Procuradoria da Paraíba, não pertencem ao Ministério Público, mas sim são funcionárias do Estado. De qualquer maneira, existe o sórdido conluio do governo do Estado, do Ricardo Coutinho, do PSB, ex-PT, com a Justiça e o Ministério Público, mas no caso elas são funcionárias do Estado e não cumpriam o seu dever porque atuavam num escritório que foi montado para elas no tal do Canal 40, que é o QG da corrupção descoberta pela Operação Calvário, o juízo final, 7ª, que continua mantendo preso o governador, mantendo o estado de prisão, o governador que fugiu, está no exterior foragido. E continua presa a senhora Estela Isabel, porque a Assembleia se reuniu, mandou soltar, e o juiz Adilson Fabrício, que é a boa parte da família Fabrício, não soltou, porque ainda existem juízes na Paraíba, como naquela história do moleiro da Prússia, que mandou esse recado para o imperador quando ele não conseguiu que a justiça desapropriasse o seu moinho. Esperando que continue havendo pelo menos 2 juízes na Paraíba, né? O Ricardo Vital e o Adilson Fabrício, eu me despeço de você, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.